Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estarmos aqui com vocês. Nós hoje vamos estudar capítulo 2 do livro O Céu e o Inferno, mas antes disso, nós vamos fazer a leitura da nossa página para dar início ao nosso trabalho. Sempre Vivos é uma página do item 42 do livro Pão Nosso. Fica na página 95. Sempre vivos. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando e aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra ou além dos seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos, nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos de nosso Pai, que nosso Pai é Deus dos vivos e mortais. Vamos fazer nossa prece. Senhor Jesus, Mestre de infinita misericórdia, aqui estamos mais uma vez nos reunindo em Teu nome, pedindo à equipe espiritual, missionários da luz, que possa estar conosco neste momento, inspirando, influenciando, amparando e fortalecendo a todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos passando por momentos tão difíceis. Que a Tua misericórdia possa envolver todos aqueles nossos companheiros que estão nos hospitais e aqueles que desencarnaram, vítimas das mais variadas formas e modos. Que o Teu amor infinito possa envolvê-los, ampará-los e fortalecê-los. Fique conosco, assim seja. Nosso estudo de hoje, ele trata do livro O Céu e o Inferno, no capítulo 2, que fala sobre o temor da morte. O estudo que foi proposto, e ele fala muito claramente aqui, nos chama muita atenção a respeito do porquê hoje, né? Principalmente nesse período que estamos vivendo de pandemia, esse temor da morte é um tema muito em voga em função de todas as dificuldades que estamos passando, das pessoas que estão desencarnando, dos sofrimentos que estamos vendo as famílias que perderam seus entes queridos. Então, é um tema muito importante para a nossa reflexão, porque o entendimento desse capítulo de forma clara, lúcida, dá-nos uma força maior para enfrentar as dificuldades, enfrentar essa dor terrível da morte que nos parece uma situação de fim, de que tudo acabou, que nada mais pode ser reconstruído. E esse tema, nesse livro, ele fala justamente
o contrário, ele tenta nos explicar o porquê temos essa questão do medo da morte, do temor da morte. E ele começa dizendo aqui que a principal causa, ou seja, a causa primordial do nosso temor da morte é justamente o instinto de conservação. O que acontece? Quando Deus criou o planeta, criou o universo, criou todos nós, nessa condensação de matéria que é a Terra, nós que fomos trazidos para cá, inicialmente como pequenas células, passamos por uma sequência de crescimento até chegarmos à nossa condição humana. E hoje temos no nosso planeta os minerais, os vegetais, os animais e os homens. E se nós observarmos, a criação divina ela se fez de tal forma que esse instinto de conservação faz parte, sempre fez e fará parte sempre de um planeta em que os indivíduos de forma inicial, aqueles que estão começando a sua jornada para o crescimento, eles precisam desse instinto. Todos nós precisamos desse instinto para que possamos continuar sobrevivendo, perpetuando a nossa espécie. Então, se nós observarmos hoje na natureza, essa questão é muito fácil de se entender. Se nós observarmos uma planta, nós vemos que ela, todo o tempo, está à procura do sol. Por que os vegetais têm esse tropismo, essa atração pelo sol? É muito simples. O sol, justamente com a água e o gás carbônico da atmosfera, as plantas conseguem realizar o fenômeno da fotossíntese. O que é a fotossíntese? Produção de glicose, substrato para o crescimento da planta. Então ela corre atrás, é atraída pelo sol justamente porque ela tem um instinto de conservação ainda bastante rudimentar de que ela precisa sobreviver. Ela precisa estar e ela precisa propagar a sua espécie para a natureza. Então esse vegetal procura água, procura o sol, absorve o CO2 e ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando chega a fase adulta, produz as flores, os frutos, e esses frutos depois dão origem às sementes, que caem na terra e se transformam depois, através da germinação, numa nova planta. Então, nos vegetais, nós observamos esse instinto de conservação rudimentar, a fim de que aquela espécie vegetal pudesse continuar sobrevivendo. Preservação da espécie. Nos animais, a gente vê isso muito claramente também. Os animais domésticos, os selvagens, todos eles trabalham continuamente para conseguir alimento. Vivem o tempo todo procurando comida, água, de forma a sobreviver, de forma a poder crescer, se reproduzir e dar a origem a outros seres da mesma espécie, para que também a espécie animal possa se conservar. Nós observamos que quando determinadas espécies, tanto animais quanto vegetais, estão num ambiente hostil, numa área degradada, num ambiente que seja ruim para o crescimento daquele ser vivo, muitas espécies desaparecem, porque elas não conseguem as condições necessárias para a sua sobrevivência. E isso também acontece com o homem. O homem trabalha continuamente para comer bem,
para ter conforto, para proteger a sua prole das intempéries, ou seja, ele trabalha para construir uma casa, para ter comida, para que seus filhos possam também crescer, se tornarem adultos e procriarem também. Então, observa como a natureza é esplêndida. Esse instinto de conservação ele existe em todos os seres vivos de forma a ajudar essas criaturas a se desenvolverem e lenta e gradualmente passar pelos reinos vegetal, animal, hominal e dentro da espécie humana, esse conceito, esse sentimento de conservação, ele vai se manter durante todo o tempo. Porque se nós não tivéssemos esse instinto de permanecermos vivos, nós não ligaríamos para a vida. Nós simplesmente, em qualquer situação, morreríamos, acabaríamos fisicamente, materialmente. Nós sabemos que espiritualmente não, mas materialmente nós iríamos desencarnar e perder a oportunidade daquela encarnação para o trabalho, para o progresso, para o desenvolvimento da inteligência, desenvolvimento da moralidade. Então, isso seria totalmente improdutivo. Por isso temos esse instinto de permanecermos vivos. E essa questão da sobrevivência, ela é uma questão que vem lá dos primórdios. Quando os primeiros seres humanos habitaram o nosso planeta, esses indivíduos inicialmente lutavam ferozmente para conseguirem continuar vivos e de repente eles observavam que os seus pares, por algum motivo, de repente se calava e apodrecia, perdia as suas propriedades vitais e esse corpo era degradado. Esse sentimento, essa sensação, essa visão da decomposição do corpo daquele indivíduo dava a esse homem das cavernas um temor. O que será que acontece para que de repente o meu par, o meu amigo, a minha companheira, de repente fiquem estáticos e se decomponham? Esse sentimento foi trazendo um certo pavor, um certo medo a essas criaturas, e elas passaram a propagar esse sentimento para os seus descendentes, mostrando a eles o seguinte: tem um período em que nós paramos e simplesmente nos decompomos, a nossa matéria se decompõe. E aí começaram essas questões do temor da morte. Só que, com o passar do tempo, esse indivíduo passou por um processo de desenvolvimento intelectual, de desenvolvimento moral, e aí passamos a temer a morte, não mais no sentido daquele corpo, mas no sentido de que vamos perder tudo que conquistamos materialmente. Isso tudo vai acabar, tem um fim. E esse medo de que todas as conquistas que foram feitas durante aquela encarnação, aquela vida, elas poderiam se perder, passou a trazer para esses indivíduos um medo e a preocupação cada vez maior nessa questão do temor da morte. Só que, com o advento da doutrina espírita, com o advento do conhecimento dos espíritos, a partir do Allan Kardec, que trouxe para nós tantas informações a respeito da vida eterna, do infinito, que a vida continua, da eternidade dos nossos sentimentos, das nossas emoções,
essa questão da vida cessar passou a ser gradualmente compreendida por nós. Isso não quer dizer que não tenhamos medo. O medo sempre continua, porque ficamos apreensivos do que nos espera, o que será que tem depois da morte. E aquele estudioso, aquele indivíduo que se prepara, aquele indivíduo que trabalha, que estuda e que se instrui, ele vai gradualmente se intelectualizando, tanto na questão dos conhecimentos, quanto na questão moral. Esse indivíduo que vai, pouco a pouco, crescendo moralmente, ele vai compreendendo as relações entre o homem, a natureza e Deus. E a partir daí vai ficando mais seguro a respeito daquilo que lhe compete viver, daquilo que lhe compete entender, para que ele possa temer menos essa transformação. E a doutrina espírita fala para todos nós que isso é muito importante. Nós precisamos entender e observar que essa mudança que se opera na perda de um corpo material, ela é absolutamente normal e natural. Natural porque toda matéria, ela tem um início, um crescimento e um fim, no sentido de matéria, de estrutura molecular. Essas estruturas servem justamente para compor um corpo físico de tal forma que esse espírito possa habitar esse corpo por um tempo, que é um tempo relativamente pequeno, para que nesse vestido novo, nessa roupa nova, ele possa ter oportunidade de aprender aquilo que os outros estão aprendendo naquela comunidade. Então, quando nós reencarnamos numa comunidade, por exemplo, indígena, nós vamos nos inserir numa cultura indígena e aprender tudo o que essa cultura nos traz. Aprender as relações com os deuses, aprender a relação com os medicamentos, a relação com as divindades. Se nascemos num país intelectualizado, com boas condições de conhecimento, vamos ali aprender também e nos inserir naquela cultura. Então esse corpo que nós temos é um corpo temporário, como se fosse realmente uma roupa que vestimos temporariamente, executamos as tarefas que nos dizem respeito naquela comunidade com aquele corpo, e depois esse corpo não consegue permanecer por muito tempo, porque ele tem um tempo determinado de resistência às intempéries, às doenças, às questões até emocionais do indivíduo que ocupa aquele corpo, porque nós sabemos que nós recebemos um corpo físico em função daquilo de que precisamos aprender. E muitas vezes recebemos um corpo físico com limitações, para que o espírito que está habitando aquele corpo possa, através dessas limitações, aprender a valorizar aquele corpo físico e lutar pela sua permanência na Terra. Então essa é a questão primordial. Esse instinto de conservação, ele nos ajuda muito a continuarmos aqui, continuarmos trabalhando. E depois de algum tempo, de forma natural, vamos nos despedir desse corpo, retornamos para o mundo espiritual, continuamos o nosso aprendizado, o nosso estudo, o nosso crescimento moral e intelectual no mundo espiritual, e depois, num futuro, retornamos para adquirindo um novo corpo, com novas condições, com nova estrutura, possamos na Terra aprender, continuar e experimentar tudo aquilo que a sociedade possa nos proporcionar. Nós estamos vendo nos dias de hoje que, em função das mudanças tecnológicas, muitos de nós estão passando por dificuldades
Com a pandemia, as pessoas tiveram que aprender rapidamente a lidar com os sistemas de comunicação, de internet, com todos os sistemas virtuais para que pudéssemos continuar nos conectando. Isso é um aprendizado. Nós continuamos aprendendo no sentido do conhecimento tecnológico e aprendendo no sentido moral, aprimorando a nossa paciência, aprimorando a nossa fraternidade. Então, tudo isso o corpo físico nos proporciona. Tudo isso é uma oportunidade que adquirimos através da conquista desse corpo físico. Por isso, a doutrina espírita nos fala, e os diversos palestrantes que compõem, né, todo o grupo de espíritos evoluídos que nos orientam, que nos trabalham, falam muito seriamente da necessidade de nos empenharmos em continuar o nosso crescimento. Mesmo que tenhamos 80, 90 anos, isso não importa. O corpo físico acaba, mas o espírito continua. Então, vamos continuar estudando, nos aprimorando até os últimos dias de nossa vida, porque a oportunidade que estamos tendo hoje de aprender tantas coisas novas. Né? Eu falo isso porque eu estou me inserindo nisso. Quantas coisas tenho aprendido nesse último ano, coisas que eu não sabia, coisas que eu desconhecia, coisas que foram praticamente impostas para que todos nós pudéssemos continuar nos comunicando e continuarmos vivendo, porque nós somos indivíduos sociais. A gente precisa um do outro, a gente precisa se comunicar um com o outro. Então, essa a necessidade. Lembrando que esse temor ele deve ser diminuído ou deve ser entendido de uma forma mais tranquila. Vamos procurar trabalhar o máximo que pudermos para que tenhamos uma vida produtiva, tenhamos uma vida que nos proporcione um desencarnar, uma morte tranquila. Nós sabemos que, de acordo com o tipo de morte que temos, que desencarne que tenhamos, uma morte súbita ou uma morte lenta, gradual e progressiva, o espírito tem diferentes aprendizagens nessas questões. O indivíduo que desencarna repentinamente, né, num acidente ou num problema cardiológico, num infarto, num derrame, numa questão em que rapidamente esse indivíduo é retirado do corpo através da morte desse corpo físico, esses indivíduos muitas vezes, se não estão preparados, entram num processo de perturbação que é normal, mas que, dependendo da condição do indivíduo, ele pode se prolongar por meses, anos, de acordo com a forma com que aquele indivíduo viveu. Se ele viveu muito ligado com a matéria, extremamente ligado com a matéria, ele vai ter dificuldade de se libertar da matéria, porque ele valorizou muito mais a questão material, os bens materiais, a vida material, do que a vida espiritual. Já aquele indivíduo que envelhece e que vai gradualmente perdendo a sua vitalidade, perdendo o seu tônus, perdendo o seu tônus vital, sua energia vital, esse indivíduo tem tempo de lentamente ir se despedindo, lentamente ir entendendo que as questões da matéria não são tão importantes e que o espírito é eterno e que esse espírito, através do desencarne, vai voltar para o mundo espiritual. Então, esse indivíduo tem uma questão mais fácil de uma morte com mais tranquilidade. Muitas vezes ele simplesmente dorme e acorda no mundo espiritual. Logicamente que isso depende de como ele viveu.
né? Como vivemos, como morreremos. E a gente sabe, né, que a morte do corpo físico, que muitas vezes nos assusta também, a perda dos nossos entes queridos, a perda daquelas pessoas que nós amamos, o que vamos deixar na Terra. Esse medo fica, às vezes, intrínseco nessa questão de: vou deixar meu filho, como é que meu filho vai ficar sozinho, sem amparo, sem proteção? E aí cria essa questão desse medo, né? Mas nós temos que lembrar que o seguinte, que a morte, eu até copiei a frase aqui que eu achei muito linda: não existe adeus, apenas um até logo. Essa frase eu achei muito interessante porque tira de nós aquele peso, como se a morte fosse o fim de tudo. Ela não é o fim de tudo. Como diz, não existe adeus, apenas até logo. Ou seja, vamos nos separar por um tempo, mas daqui a pouco, até logo, nós nos encontraremos de novo. Então isso dá para esse indivíduo uma esperança, uma fé no futuro, uma paciência de conseguir continuar a sua tarefa, o seu trabalho com vigor. Lembrando que a vida material é importante, nós precisamos viver bem, trabalhar, sermos fraternos, mas também não devemos esquecer da vida espiritual, que é a vida real nossa. E essa vida espiritual é que vai continuar. A vida na matéria vai acabar. Nós vamos tirar essa roupa e vamos retornar para o mundo espiritual. E lá vamos continuar e vamos encontrar aqueles amigos, parentes, os grandes amores de nossa vida que já retornaram antes de nós. Nós vamos encontrá-los e a partir daí vamos nos sentir fortalecidos, continuarmos o nosso trabalho de progresso, de estudo, de caridade, de desenvolvimento para que possamos, no futuro, termos oportunidade de renascermos para continuarmos a nossa experiência na Terra. Nós queremos agradecer aos nossos queridos amigos, lembrando que Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, Ele é tão bom que nos dá, através desse instinto de conservação, uma oportunidade, mesmo na nossa ignorância, nos dá a oportunidade de continuarmos a nossa tarefa de crescimento. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Agradecemos aos nossos companheiros que nos ouviram até agora e vamos fazer a nossa prece para que possamos encerrar a nossa conversa, lembrando de todos aqueles nossos amigos, parentes que já retornaram para o mundo espiritual, que possamos fazer uma prece para eles, lembrando de que um dia nos encontraremos novamente. Senhor Jesus, Mestre de infinita misericórdia, Deus, nosso Pai de amor, estamos encerrando a nossa conversa, a nossa conversação de hoje, agradecendo aos companheiros, aos mentores espirituais do nosso grupo Missionário da Luz, que estiveram conosco e que estão sempre amparando, inspirando todos aqueles nossos companheiros responsáveis pelos trabalhos, a equipe espiritual possa envolver a toda a humanidade que sofre nesses momentos tão difíceis. Que o teu amor infinito, Mestre Jesus, nos envolva, nos ampare e principalmente nos dê forças, paciência e esperança no futuro melhor. Assim seja, graças a Deus. Um abraço a todos. Boa noite.